Olá, hoje a nossa aula vai ser sobre estabilidade de taludes, com enfoque aí para os conceitos básicos, parâmetros e algumas soluções de estabilidade para taludes. O grande problema dos taludes é que eles podem sofrer uma ruptura, e uma ruptura de um talude envolve uma massa muito grande de solo que pode ter impactos desastrosos em rodovias, em moradias, né, ceifando vidas e afetando a economia. Então, as coisas caem, obviamente, porque tem a força da gravidade que faz com que elas tendam a um equilíbrio diferente daquele que ela está naquele momento, né? Isso já era feito aqui pelos egípcios quando pesavam os corações. Então tudo é uma questão de balanço, de equilíbrio. E estabilidade de talude trata exatamente disso, desse equilíbrio. A gravidade induz a ruptura. Então temos aqui alguns exemplos de rupturas, né? Algumas cicatrizes de rupturas aqui, ceifando aqui as estradas vicinais, portanto, rupturas em regiões onde teve a participação do homem, alterando a topografia, alterando a vegetação. Por outro lado, você também encontra rupturas em regiões naturais, porque os taludes naturais, eles têm um coeficiente de segurança muito baixo. E, portanto, quando nós resolvemos fazer alguma intervenção numa região que era inicialmente natural, temos que ter muito cuidado, porque aquele talude, provavelmente, ele já está sob um coeficiente de segurança baixo. O que nós temos que fazer é aumentar o coeficiente de segurança daquele talude, projetando adequadamente. Outros acidentes ainda relacionados com os eventos ocorridos em Santa Catarina em 2008, você veja, rupturas que acontecem em determinadas regiões aqui, caminham longas distâncias e atingem edificações, né? Outro exemplo aqui, onde foram perdidas vidas. Exemplo em Angra dos Reis também, acidentes graves em áreas ocupadas. Então, essas rupturas, elas causam interrupções de rodovias, né? Podem bloquear córregos, e logo após a ruptura, o coeficiente de segurança é muito baixo. Ele aumenta com o tempo, devido normalmente à drenagem da água, que em geral é a causadora principal dessa movimentação. Portanto, a ação de tentar desobstruir estradas no primeiro momento pode ser mais danosa, né? Então deve-se observar alguns aspectos quando se vai fazer alguma intervenção num talude que rompeu. Ainda com relação a essa ruptura que aconteceu aqui, né? Nós temos aqui embaixo, que essa foto ilustra, um córrego. Vocês imaginem se esse montante de água, de solo aqui, obstruísse o rio, né? Se formaria aqui uma barragem que rapidamente romperia, causando danos à frente. Então, uma consequência de acidentes poderia estar envolvido nesse acidente primeiro. Aqui outras rupturas também em regiões rurais. Você observa as estradas escorregando, trincas nos taludes. Nessa imagem aqui, observa-se as trincas dentro da vegetação. Quando você está embaixo, no pé do talude, você não percebe a movimentação. Quando você adentra a mata, você percebe as trincas que estão se abrindo, né? Em alguns lugares, inclusive, já se tem aqui
uma grande movimentação. Todos esses sinais são sinais de movimentação que podem levar a uma ruptura maior, né? Então, já está se observando aqui um processo de ruptura, né? Então, nós já temos aqui uma redução grande do fator de segurança, né? Levando a um fator de segurança ainda menor. Outras rupturas que obstruíram córregos, gerando também formação de lagos que eventualmente poderiam romper, então estão sendo aqui desobstruídos aqui para poder a água não se acumular. Outros acidentes aqui envolvendo grande massa de solo, afetando residências e ceifando vidas. Então, taludes é uma estrutura geométrica, vamos dizer assim, da natureza e nossa, né? Nós construímos esses taludes para fazer estradas, para fazer barragens, né? E grande parte dos conhecimentos que nós adquirimos para construir esses taludes vem das experiências com acidentes. Infelizmente, muitos são os acidentes que nos levaram a entender melhor determinados comportamentos, né? Então, esses métodos que nós vamos utilizar para avaliar a segurança desses taludes, né, ela deve estar sempre associadas com a nossa experiência com os taludes, né, e não apenas com as características teóricas e científicas daquele processo. Cada talude ele pode ser um problema diferente. Não se pode reproduzir a análise que se faz em outro, porque você tem um solo diferente, condições de contorno diferentes. Isso pode mudar. Então, nossa mente tem que estar sempre aberta a outras possibilidades, né? Então, não adianta automatizar o processo. Nem sempre também o uso de métodos mais sofisticados nos levará a uma avaliação correta. Não é a sofisticação do método que vai fazer isso. As hipóteses que estão envolvidas, as condições de contorno, os parâmetros que controlam essa análise é que vão dar a essa análise uma robustez suficiente para que a gente possa responder adequadamente ao problema ou resolver o problema ou evitá-lo, né? Então, esses métodos de análise baseados em experiência, né, métodos empíricos, são bastante utilizados, eles devem ser sempre reavaliados, né? Então, alguns métodos, por exemplo, de avaliação de risco de taludes usam precipitação. Então, com base na precipitação, você pode estimar a probabilidade ou a chance de haver uma ruptura e aí evacuar a população. Isso é bastante feito de forma correta, mas deve estar sempre reavaliando, principalmente por conta das mudanças climáticas que nós estamos tendo, por conta também de variações de solo, ou seja, a experiência de uma região não pode ser estendida a outra região, né? Então, é fundamental entender quais são os agentes de instabilização, né? Que tipo de ação humana ou natural pode instabilizar um talude. Então, a compreensão desses agentes é que permitirá um bom projeto, um bom método construtivo, a definição de uma eventual causa ou de causas de rupturas. Então, a estabilidade ela é fruto de um equilíbrio, né? O requerimento fundamental para a estabilidade do talude é que a resistência ao cisalhamento do solo tem que ser maior do que a resistência que está sendo mobilizada por aquela geometria, por aquele talude, né? Então, como é que nós vamos induzir uma instabilidade? Se eu quiser induzir uma ruptura, né, posso reduzir a resistência ao cisalhamento do solo ou posso aumentar as tensões que estão induzindo a ruptura, né? Isso pode ser feito com a presença de água, né, fluxo, drenagem, ou vazamentos, ou chuva, né,
erosões, pode alterar a geometria do nosso talude, terremotos, vibrações, carregamentos, escavações, né, que também seriam também descarregamentos, dependendo do local onde você carrega ou onde você descarrega, isso altera a estabilidade do nosso talude. Então, fatores de segurança, fatores de deslocamento. O que vem a ser isso? Como é que nós usamos isso aí? Quais são os objetivos desses fatores? É garantir a segurança. Colocar aquela nossa estrutura numa distância suficientemente grande da ruptura para que nós possamos dizer que ela está segura dentro de determinados limites, né? Ou podemos também dizer que nós estamos garantindo uma segurança limitando deslocamentos. Não haverá deslocamentos que inviabilize o uso, né? Isso pode ser também uma forma de você enfocar esses fatores de segurança ou de deslocamento, né? E servem também para cobrir incertezas, né? O nosso talude é uma região muito grande, às vezes você tem solos de diversos tipos, faz-se uma investigação geológico-geotécnica, mas ainda assim tem-se incertezas, e você então, para cobrir essas incertezas, você aplica um coeficiente de segurança a determinados aspectos do problema, né? Quais são esses aspectos? As cargas, aos parâmetros, né? Então, esse fator de segurança pode ser aplicado ao carregamento que leva à ruptura ou simplesmente para cobrir as incertezas, garantindo então uma maior segurança. O fator de carga é um fator aplicado ao carregamento para minimizar deslocamentos. Normalmente em taludes nós não trabalhamos com esse tipo de abordagem, trabalhamos com a abordagem de rompe ou não rompe, né? Ele é abrupto ou não é abrupto. Embora deslocamentos grandes inviabilizam o talude, né? Ou seja, aquelas rupturas, aquelas movimentações que exigem uma intervenção, né, tanto para se colocar uma berma de apoio ou se colocar um sistema de drenagem, porque já aconteceu uma ruptura, já se induziu uma ruptura, né? No caso de fundações, nós temos que limitar os deslocamentos, nós não podemos chegar próximo da ruptura, nós temos que limitar os deslocamentos, não podemos ter deslocamentos grandes, então o fator é aplicado a esses deslocamentos, muitas vezes fatores de segurança muito maiores do que fatores de segurança aplicados a talude. Então, esse fator de segurança ou de cargas globais, eles são aplicados uma vez na resistência do solo ou no carregamento. Ou você pode também utilizar fatores de segurança ou de carga parciais, aplicados a determinadas cargas ou a determinados parâmetros, dependendo da incerteza que você tenha sobre um ou sobre outro. Então, aqui nós temos uma definição bastante simples do que seria ser o fator de segurança, onde está dito que o fator de segurança é a relação entre a resistência ao cisalhamento disponível, né? Nós já vimos aqui nas aulas anteriores essa equação que trata da equação envoltória de ruptura, onde nós temos a coesão efetiva e o ângulo de atrito efetivo. Portanto, essa parcela aqui do numerador é a resistência ao cisalhamento que o solo tem, é a máxima resistência que ele tem, e no denominador nós temos a resistência ao cisalhamento mobilizada. Portanto, se nós mobilizarmos a mesma resistência que o solo tem, o coeficiente de segurança será 1. Né? E, portanto, nós temos que induzir uma menor mobilização da resistência para que aquele solo tenha resistência sobrando, vamos dizer assim, para garantir uma maior segurança. Do mesmo modo, nós podemos aplicar coeficientes de segurança parciais, que podem ter o mesmo valor ou podem ter valores diferentes, na coesão diretamente ou no ângulo de atrito. Então, algumas normas, somente as normas mais recentes, já trazem esse tipo de abordagem. Bom, novamente nós vamos questionar por que as coisas caem, por que as coisas não caem, e quando as coisas vão cair. Essas são as respostas que nós precisamos dar para poder projetar adequadamente. Saber por que elas caem, saber por que elas não vão cair, e, portanto,
utilizar esses recursos para evitar que elas caiam e, eventualmente, prever em que momento ela pode cair ou em que momento ela vai cair, né? Se nós pensarmos aqui num fruto qualquer, logo quando ele começa a desabrochar, né, a crescer, ele tem um peso e tem ali o caule que está prendendo ele à sua árvore, que dá uma força resistente e aquele peso vai aumentando. Então nós podemos dizer que ele começa com um fator de segurança relativamente alto e à medida que ele vai ganhando peso, né, ganhando massa, ele vai diminuindo esse coeficiente de segurança. É claro que isso aqui, que o caule também aumenta, tem todo um equilíbrio acontecendo nesse processo. Mas nós temos vento, nós temos chuva, que eventualmente leva esse fruto à ruptura. E com o tempo, há o quê? Um desgaste, uma redução, né, dessa resistência aqui que está prendendo o fruto à árvore, e esse fruto cai, levando à ruptura. Um talude não é muito diferente disso. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o fator de segurança não é constante. Ao longo da vida útil do talude, ele não é constante. Mesmo taludes que são estáveis por décadas, né? Às vezes até por séculos, eles variam o coeficiente de segurança ao longo do tempo, né? Ele aumenta, diminui. Então é preciso observar as razões para essas variações. Vamos insistir um pouco nas razões de por que as coisas caem, antes de continuarmos. Então, eu posso induzir essa ruptura reduzindo a resistência ao salhamento. Isso pode ser feito aumentando a pressão da água nos poros, isso faz com que a tensão efetiva seja reduzida e, portanto, a resistência ao salhamento também. A presença de trincas no talude também reduz essa resistência ao cisalhamento ao longo dessa superfície. Essas trincas podem ocorrer tanto pela própria movimentação do talude como por eventuais ressecamentos que tenham ocorrido em épocas de seca. Pode haver uma redução dessa resistência por conta da expansão do solo, devido à presença de água. Pode haver uma redução por conta da existência de planos de ruptura pré-existentes. Então, se vai se fazer um retaludamento de alguma região onde se conhece que houve uma ruptura, sabe-se que ali tem um plano pré-existente. No entanto, se você não conhece aquela ruptura, esse plano pré-existente pode estar presente e isso pode reduzir a resistência ao salhamento do conjunto e levar à ruptura. A lixiviação por fluxo do solo que pode levar a essa perda de materiais, levando a um piping do talude, né? A intemperização do solo ao longo do tempo também altera as características de resistência ao salhamento do solo e cargas cíclicas. Do outro lado, o que pode-se fazer para aumentar essas tensões que induzem a ruptura, né? Então, a carga no topo do talude. Então, se eu tenho um talude aqui e alguém resolve fazer algum carregamento aqui no topo, ou para estocar algum material, ou fazer um aterro, ou mesmo uma edificação, né, isso pode induzir a ruptura do talude. A presença também, o aumento da quantidade de água, também aumenta o peso, e, portanto, pode também induzir esse aumento dessa tensão salhante mobilizada. Escavação no pé do talude, né? Se alguém resolve remover aqui parte do pé do talude para fazer uma edificação ou construir alguma coisa aqui no pé, também leva a essa instabilização. E terremotos também levam induzem essa tensão salhante. Então, tanto esses terremotos, essas cargas cíclicas, elas também reduzem a resistência ao salhamento, como elas também induzem um aumento da tensão cisalhante. Então, quando nós olhamos um talude rompido, então a gente se pergunta assim, bom, qual é a causa da ruptura, né? Então, é preciso entender quais são os mecanismos que levam à ruptura para identificar qual é a causa. É muito comum se querer buscar o responsável, a causa responsável. Vamos analisar agora a degradação do fator de segurança com o tempo. Então, nós temos aqui o fator de segurança, né,
com o tempo, né? Um tempo, não está definida a escala, mas podem ser dezenas de anos ou até mesmo centenas de anos, dependendo do tipo de análise que se faça. Vamos imaginar um talude aqui que tem um coeficiente de segurança relativamente alto, oscilações ao longo dos anos por conta de degradação, alterações no sistema de drenagem, ele vai reduzindo um pouco o coeficiente de segurança. Quando acontece alguma chuva intensa, esse coeficiente de segurança reduz, né? Então tem aqui uma redução bastante grande do fator de segurança, mas que assim que a chuva passa, que a drenagem se efetiva, ele recupera a segurança. Então, durante esse período de redução da segurança, se é um talude que tenha uma ocupação urbana, por exemplo, muitas vezes não se percebe que o fator de segurança diminuiu porque não está necessariamente associado a grandes deformações, né? Pode haver, se está muito próximo da ruptura, eu posso ter grandes deformações, grande deslocamento, a apresentação de trincas. Se não, vai passar desapercebido, voltará a um nível de fator de segurança próximo ao anterior, se não tiver havido nenhuma erosão ou nada desse tipo, e continuará essa degradação do talude com o tempo. Se num determinado momento alguém resolver cortar o talude ou por alguma razão há uma erosão do pé do talude, aí sim o fator de segurança desce para um outro nível, né? Então ele passa a ter um outro valor, uma alteração da geometria que reduziu o coeficiente de segurança do talude. Ainda nesse momento, não necessariamente vai haver elementos que identifiquem esse processo de redução do fator de segurança, né? Como nós já estamos nos aproximando do coeficiente de segurança igual a 1, é possível que apareçam algumas trincas, né? Isso vai acontecendo, pode passar desapercebido ou não, mas o fato é que o fator de segurança caiu. E com a próxima chuva, ele cai ainda mais. Uma chuva persistente, durou bastante tempo, mas ele se recupera, mas não volta mais àquele valor anterior. A água continua presente nesse talude e vai se degradando com o tempo. Chuvas intensas novamente acontecem, ele fica muito próximo da ruptura, aqui sim provavelmente já aparecem trincas, situações em que se pode observar o processo de ruptura acontecendo, né? Parada a chuva, ele recupera um pouco esse coeficiente de segurança mais alto. E veja, se não acontecer nada, né, se não houver nenhuma alteração mais nesse talude, ele pode permanecer com esse nível de segurança por mais dezenas de anos. Acontece que ele está numa diferença em relação ao que ele era enorme. Então, a mesma pessoa que mora nesse talude, ele pode imaginar que quando ele foi morar lá, ele tinha uma segurança e agora tem uma segurança muito menor, mas ele nem percebeu isso. E esse talude vai degradando ainda mais, né? Alguém resolve carregar no topo do talude e leva o talude à ruptura. Então, veja que o coeficiente de segurança é dinâmico com o tempo. Nós temos que pensar no coeficiente de segurança como algo que varia com o tempo, por várias razões. Bom, lembrando que a natureza trabalha com coeficiente de segurança muito próximo de 1. Temos aqui diversos mecanismos de ruptura. É importante, quando nós formos analisar um talude, entendermos qual é o mecanismo de ruptura que se espera para aquele talude, né? Então, eu tenho aí uma quantidade grande de mecanismos de ruptura e a análise da estabilidade desse talude depende de como nós vamos definir ou como nós vamos interpretar o mecanismo de ruptura. Nós temos aí mecanismos de ruptura rotacionais, mecanismos de rupturas translacionais. Veja que esse aqui, nós vimos algumas imagens desses aqui ocorridos em Santa Catarina, esse translacional mais próximo daquele que aconteceu em Angra do Reis. Nós temos também queda de bloco, e aí já não é mais relativo a solo, mas sim rocha, né? Queda de blocos, tombamentos, tem também escoamento de detritos, por conta de chuvas intensas que descem a montanha, avalanches,
né? E vários tipos de movimentação que tem que estar associado à sua análise, né? Que tipo de mecanismo está a sua análise. Então, vai ser sempre uma combinação de fatores que vai levar à ruptura. Chuva, a inclinação, a declividade, a área da bacia, a altura, o uso e a ocupação, os aspectos geológicos, geotécnicos, tudo isso deve ser levado em conta juntamente com o mecanismo de ruptura. Aqui nós temos uma representação de um mecanismo de ruptura de uma superfície circular com os seus respectivas características, né? Formação de degraus, trincas, né? E aqui o pé do talude, essas trincas que se formam transversais. Então, são observações que se faz numa visita ao campo para entender qual foi o mecanismo de ruptura ou para prever eventuais mecanismos de rupturas em determinadas situações. Então, análises de rupturas de talude podem ser feitas de forma empírica. Então, esse gráfico aqui, ele relaciona a intensidade da chuva, né, com a precipitação acumulada. Então, eu tenho aqui a intensidade da chuva e a precipitação. E, de forma empírica, né, observações na região aqui do litoral de São Paulo, observou-se que a combinação entre essa intensidade e a precipitação acumulada levava a um limite onde, havendo uma situação de ultrapassar esse limite, a ruptura era iminente. Então, esse foi um estudo feito aqui pelo Tatizana, que tem sido usado ao longo dos anos e ainda usado, foi aperfeiçoado, mas é usado dessa forma, mas não pode ser utilizado em outras regiões do mesmo tipo de ábaco. Teria que ser uma outra observação. Então, aqui o que acontece? Eu venho aqui nessa linha azul. Começa uma chuva com uma determinada intensidade que se mantém por um tempo grande, que vai se acumulando. Essa precipitação vai se acumulando. Depois ela reduz a intensidade e chega aqui, acabou a chuva, não houve ruptura. Não é? Uma outra situação pode acontecer, uma intensidade menor, mas acumulando-se, diminui a intensidade, mas continua, pode também, e aí pode ultrapassar essa linha e levar à ruptura. Vejo que existem várias possibilidades, né? Inclusive uma situação de baixa intensidade e de repente uma alta intensidade, eu posso levar também à ruptura. Então, essa análise do problema de forma empírica, observacional, né? Quando aconteceu ruptura, quando não aconteceu ruptura. Então, essas marcações aqui indicam que houve ruptura e aqui não houve ruptura. Elas estão relacionadas com a forma como a água infiltra no solo, né? Então, ela leva em consideração que a chuva vai induzir uma infiltração, essa infiltração vai reduzir as tensões efetivas e vai levar à ruptura. Se essa infiltração leva um determinado tempo, com uma determinada intensidade, isso é muito provável de acontecer, né? Teremos tempo para que essa água infiltre o suficiente para instabilizar o talude. Então, essa é uma análise interessante, empírica, do problema de taludes, muito usada pela Defesa Civil para evacuações de áreas de risco. Então, monitorar a chuva é importante, mas obviamente que não é suficiente. É preciso se entender todos esses fenômenos antes dos momentos de chuva, para que se possa reduzir os riscos envolvidos com a eventual precipitação. Então é importante se fazer investigações e dar soluções para esses problemas. Bom, nessa encosta que nós temos aqui uma encosta do lado esquerdo aqui com uma determinada inclinação e do lado direito com uma outra inclinação. Então, se você for a campo fazer uma inspeção e verificar quais são os taludes que estão mais estáveis e menos estáveis, quando você observa esse talude, o que você diria sobre a estabilidade do talude da direita em relação ao talude da esquerda? A gente tem sempre a tendência de achar que
O talude mais íngreme, portanto, da direita, seria o mais instável e o talude da esquerda seria o mais estável, né? Mas essa visão geométrica nem sempre é a realidade. Por isso que é importante entender e conhecer e pesquisar o que nós temos em profundidade. Então, se no subsolo nós temos essa situação, ou seja, o talude do lado esquerdo tem uma espessura de 13 metros, o talude do lado direito tem uma espessura de 7,5 metros, as tensões envolvidas vão ser diferentes, tanto por conta da inclinação, quanto por conta da presença de uma espessura diferente de material. Então, essa situação, especificamente, leva a um coeficiente de segurança dado por essa expressão, e nesse caso específico, os dois taludes, as duas encostas, têm o mesmo fator de segurança, né? Nessa análise aqui, o mecanismo de ruptura utilizado foi um talude infinito, né? Uma ruptura planar, e, portanto, o coeficiente de segurança pode ser dado por essa expressão aqui embaixo descrita, onde nós temos aqui a coesão, o ângulo de atrito e os demais parâmetros geométricos do problema. Então, é importante a investigação geológica geotécnica para que nós possamos conhecer o que tem abaixo da superfície. É bom sempre nós lembrarmos dos princípios da mecânica dos solos que nós vimos no começo do nosso curso. Então, para se obter um bom projeto ou uma análise de ruptura, uma retroanálise de ruptura, é necessário compreender bem o problema e ter o problema muito bem formulado. Para que essas simples condições sejam atendidas, é necessário se conhecer muito bem os princípios da mecânica dos solos, conhecer a geologia e as condições do local e conhecer as propriedades dos solos do local. Essa é uma bela ruptura em areia seca, iminência da ruptura, fator de segurança baixíssimo. Bom, a análise de estabilidade dos taludes vão ser analisadas quando nós temos um equilíbrio de forças. Então, as forças que estão envolvidas no processo de escorregamento, elas têm que estar balanceadas de modo que eu esteja num estado de equilíbrio. Obviamente que no caso do talude nós queremos dar a esse equilíbrio um acréscimo de segurança e, portanto, vamos aplicar fatores de segurança. Então, quando nós estamos tratando de forças que estão balanceadas, né? Então, as forças estão balanceadas num objeto quando, por exemplo, as forças que estão atuando da direita estão compensadas pelas forças que estão atuando da esquerda, né? E as forças que atuam na parte superior também compensam as que estão atuando na parte inferior. Claro que essas forças não são necessariamente iguais, ou seja, as forças horizontais podem ser diferentes das forças verticais, né? Então, os dois objetos aqui abaixo eles estão em equilíbrio porque as forças nas duas direções estão balanceadas, né? Então, a força líquida é zero e a aceleração é zero. Então, não há aceleração, não há movimento aqui nesses objetos. Então, os objetos em equilíbrio têm que ter aceleração nula. Não há movimentação nenhuma desses elementos. Então, relembrando aqui a lei de Newton, um objeto em repouso ele permanece em repouso e um objeto em movimento permanece em movimento com velocidade constante na mesma direção, a menos que passe a atuar nele uma força que elimine esse desequilíbrio, esse balanço aí que está atuando para que haja um movimento. Num talude, ele vai permanecer em repouso, estável, ou se houver algum movimento, se o movimento for lento o suficiente, eu posso também induzir uma solução para ele, colocando algum esforço que impeça essa movimentação de continuar, criando um novo equilíbrio de forças. Então, observando aqui esse diagramazinho aqui de esforços, com instrumentos aqui medindo as forças que estão atuando nessas pequenas cordas, né? Nós podemos fazer, do ponto de vista geométrico, esse equilíbrio de forças e estabelecer aqui qual é a resultante
dessas forças que estão envolvidas. É bastante fácil. Aqui, no caso, nós estamos medindo esses esforços que estão tendo, as forças que estão atuando nas diversas direções, e nós temos aqui um corpo que está parado em equilíbrio. Portanto, nós conseguimos determinar todas as forças envolvidas e fechar esse nosso polígono. A resultante é nula. Podemos fazer a mesma coisa trigonometricamente, com o mesmo tipo de experimento, né, com as mesmas forças envolvidas, decompondo os esforços na direção horizontal e na direção vertical, nós também chegamos na mesma situação de equilíbrio. Então, esse balanço de forças que vão estar atuando no nosso talude vai ser aquilo que nós vamos calcular para saber se nós temos equilíbrio ou não temos equilíbrio no nosso talude. Então, quais são as condições de equilíbrio? Né? Nós temos aí duas abordagens. Né? Nós podemos pensar no equilíbrio de toda a massa de solo em cima de uma superfície, como está indicado por essas duas figuras aqui. Então, nessa figura aqui de cima, seria um talude que vai deslocar de forma paralela a um determinado plano, né, como um bloco. Então, seria um talude que a gente denomina de talude infinito. Né? Então, ele vai... a massa que eu vou considerar está numa determinada superfície, o único corpo é considerado, né? Então, isso é nessa situação de talude infinito, e nessa outra situação, onde a minha superfície de ruptura, que é essa aqui, ela é considerada com a mesma resistência ao longo de toda a superfície. Né? Então, em determinados casos, isso pode acontecer, nós vamos verificar esse tipo de análise mais para frente, onde nós temos aqui uma resistência não drenada que pode ser utilizada para essa análise. Então, nós consideramos isso aqui como se fosse um bloco único e fazemos o equilíbrio de forças para esse bloco único, considerando o momento que está atuando aqui, e a mesma coisa nesse aqui, considerando os esforços nas direções perpendicular e paralela ao plano. Né? Um outro procedimento, a massa de solo, ela é subdividida aqui no mesmo tipo de talude indicado acima, ela é dividida em lamelas, né? E se escreve, então, as equações de equilíbrio para cada uma dessas fatias, né, dessas lamelas. Né? Esse procedimento, como o próprio nome está dizendo, é o método das lamelas, né? Porque se divide em lamelas para que você possa ter um maior controle dos equilíbrios que estão em cada pedaço, mesmo porque você pode ter solos diferentes ao longo do seu processo. Então, os métodos que faz uso desse tipo de subdivisão em lamelas são os métodos de Bishop, o método de Spencer, o Morgenstern e outros métodos aí que fazem uso desse procedimento. Então, nesse método equilíbrio limite, né, aqui mostrando um talude com o método das lamelas, né, aqui está o nosso talude, uma superfície de ruptura a ser analisada, né? Não necessariamente a crítica, uma superfície qualquer, ela é subdividida em lamelas, e as lamelas apresentam esforços que estão no contorno dela. Então, eu tenho aqui esforços na base, né? São salientes na base da minha lamela, esforço normal a esse plano, eu tenho as forças entre as lamelas, né? Porque isso vai se eu estou subdividindo em lamela, estou imaginando que isso vai haver uma movimentação entre essas lamelas na hora do processo de ruptura, né? Então eu vou mobilizar forças entre lamelas, forças salientes e forças normais a lamelas, tudo isso com o peso da minha lamela, servindo de elemento para gerar todos esses esforços que estão atuantes aí. Então, quais são as condições para esse equilíbrio estático? São 3 condições de equilíbrio estático que devem ser satisfeitas. As forças, equilíbrio das forças verticais, equilíbrio das forças horizontais e equilíbrio de momentos em relação a algum ponto. Né? Aqui nós temos uma tabela onde aparecem aqui alguns métodos, método de Bishop, método de Yambu, o Morgenstern Price, Spencer e Sarma. Quais são as equações de equilíbrio que eles
satisfazem, né? Algumas só de momento, outras de forças horizontais, outras de momentos e forças. Esses métodos, tanto do Bispo quanto do Jabu, nós conseguimos fazer com calculadora, já esses outros, já hoje em dia se usa computador, é bastante comum essa ferramenta, de modo que sempre se utiliza em geral computadores, né? Então, alguns métodos utilizam e satisfazem todas as equações de equilíbrio e outros apenas algumas. Em alguns casos ou em outros casos, isso pode gerar uma pequena variação no coeficiente de segurança. Veja aqui rupturas translacionais, né? Como nós tínhamos mencionado, um dos mecanismos que nós temos é uma ruptura translacional, aqui também, essa aqui de Angra, uma pequena espessura de solo que se movimenta praticamente paralelo a um determinado plano, né? Então é o escorregamento translacional. Bom, no caso então do talude infinito, né, esse movimento translacional, os esforços que estão envolvidos aqui com essa massa de solo podem ser calculados, as forças que estão envolvidas podem ser calculadas. Então, atenção, a força cisalhante aqui, dada pelo peso sendo do ângulo do talude, mesma coisa com a tensão normal. Então, substituindo aqui o peso do solo, nós temos as forças que estão atuando, convertendo em tensões aqui, nós temos a tensão normal e a tensão cisalhante, que quando substituídos aqui na definição do coeficiente de segurança, nos fornecem essa expressão que, finalmente, para esse caso específico do talude infinito sem a presença de água, nós temos essa equação aqui. Então, dependendo do que nós tenhamos, se nós temos aqui um fluxo de água, vamos imaginar que eu tenho um nível d'água aqui, né? Então, esse nível d'água aqui vai gerar aqui na base da minha lamela uma pressão de água, né? Essa pressão de água ela vai existir aqui e ela tem que ser subtraída da tensão total, então vai ser a tensão total menos a pressão da água. Isso aqui vai nos fornecer a tensão efetiva. Então, nós podemos calcular também a estabilidade desse talude com a presença de água, dependendo do tipo de fluxo que eu tenha atuando aqui. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se eu tiver um fluxo horizontal, paralelo ao talude, eu posso calcular essa pressão da água. Como é que isso pode ser feito, né? Então, só de forma ilustrativa aqui para vocês podem depois exercitar esse cálculo. Então, a expressão geral, incluindo a pressão da água, está aqui, né? Então, agora, aquela expressão anterior com a presença da água, eu tenho essa expressão e posso simplificar ou melhor, tornar essa expressão aqui associada com a geometria e o problema de fluxo em função de vários tipos de situação do talude, né? Então, quando o talude não está submerso, quando eu tenho aqui uma situação não drenada, então aqui eu só tenho coesão no meu material, ou posso fazer o cálculo calculando as pressões da água em função do tipo de situação que eu tenho. Um talude submerso sem fluxo, né? Um talude com fluxo paralelo à superfície de ruptura. Um talude com fluxo horizontal. Então, eventualmente, eu posso ter uma situação aqui que a água venha e saia dessa forma aqui no talude, né? Ela está saindo de forma horizontal no talude. E assim por diante. Eu posso ter vários tipos de situação para calcular a pressão da água. Sempre o objetivo é calcular a pressão da água. Então, essa expressão geral, eu vou me deter em cálculo da poropressão em função da situação que eu tenho, né? Então, vamos entender aqui como é que calcularia o coeficiente de segurança de um talude infinito. Então, o mecanismo de ruptura é um talude infinito, representado aqui por essa camada de solo com 6 metros, descansando aqui sobre uma rocha. Nesse caso, o fluxo é paralelo ao talude, então eu tenho aqui linhas de fluxo nessa direção,
e, portanto, eu tenho equipotenciais perpendiculares aqui ao fluxo. De modo que se eu colocar aqui um piezômetro, ele vai marcar essa altura aqui. Então, essa é a carga piezométrica do meu piezômetro, e se eu decompor aqui em relação à espessura do meu solo, eu tenho que a carga piezométrica é a altura cosseno ao quadrado de beta, né? Portanto, a pressão da água vai ser a pressão piezométrica vezes o peso específico da água. Nesse caso aqui, o valor da poropressão vai ser 56 kPa. Então, esse valor é o valor que vai entrar aqui nessa minha expressão. Então, nessa minha expressão eu já conheço os parâmetros do solo, a espessura e inclinação do talude. Então, o fator de segurança para esse caso aqui, no numerador nós vamos ter aqui 25,89, no denominador 26,7, e isso vai nos fornecer um coeficiente de segurança igual a 0,97, o que indica que esse talude não é estável sob a situação. Ou seja, o que é necessário fazer? Ele está no equilíbrio, está no limite da ruptura, ele está abaixo do coeficiente de segurança igual a 1, que dá o equilíbrio, então ele está ali rompendo. Então nós precisamos reduzir esse nível d'água para que ele se torne estável. Bom, então, continuando ainda com os demais métodos, temos aqui o método chamado sueco, que considera uma única resistência ao longo de toda a superfície de ruptura. O mecanismo agora é rotacional, né? Essa superfície ela rotaciona nesse centro aqui, né? Dando esse círculo, e o que se faz é calcular os momentos que induz a ruptura, né? A massa, o peso desse elemento de solo em relação ao centro do raio do círculo, e os momentos resistentes, que é a resistência aos elementos do solo ao longo de todo esse segmento aqui, multiplicado pelo R, que vai dar o momento desse esforço. Então, o coeficiente de segurança é essa relação aqui. Então, é bem simples o cálculo. O que nós precisamos determinar aqui é a resistência não drenada do material. Então, vejo que essa questão dela ser a resistência não drenada, ela tem implícito uma definição com relação à drenagem e não drenagem no momento da ruptura. Então, a hipótese que está sendo feita aqui é que a tendência vai ser esse talude romper de forma não drenada, e, portanto, estou utilizando a resistência não drenada do material. Esse método também pode ser aplicado quando eu tenho camadas diferentes. Então, vamos imaginar que varie com a profundidade, o SU varie com a profundidade, o que é bastante razoável de acontecer. Então, eu posso dividir aqui em camadas esses elementos aqui. Então, eu posso fazer esses dois aqui ter a mesma resistência, esses de resistência diferentes. Então, posso variar e faço a somatória dessas resistências, raciocinando da mesma maneira em termos de momentos resistentes e momentos atuantes. Então, o método sueco eu posso calcular na mão, né? Então, eu posso fazer tendo essa geometria aqui, utilizando uma planilha, eu posso calcular facilmente o coeficiente de segurança. Agora, nós estamos vendo uma determinada superfície, mas a questão é, qual é a superfície que, de fato, levará o talude à ruptura se as condições de equilíbrio não forem atendidas?
Então, essa busca da superfície crítica é bastante importante, né? Antigamente você tinha que fazer essa busca na mão, você ia fazendo a análise de diversas superfícies de ruptura, né? Até encontrar a superfície de ruptura mais crítica e cercar o centro onde todas as outras seriam maiores, né? Então, hoje em dia, os softwares fazem buscas de diversas formas, com diversos algoritmos de busca. Ainda assim, é de extrema importância que, ao se fazer essas análises, o operador do software tenha discernimento suficiente para forçar o programa a buscar em determinadas regiões que ele acha que possa ser interessante de se verificar esse equilíbrio, né? Então, essa busca da superfície crítica não se pode deixar na mão do software. É preciso ter discernimento para entender o mecanismo e fazer uma busca. E, eventualmente, verificar superfícies que não seriam plausíveis de ser a superfície crítica. Então, é muito importante termos isso em mente.